Nós vivemos uma democracia formal, com eleições regulares, candidatos de várias tendências ideológicas, o que significa que quem ganhar as eleições municipais de outubro e evento segundo turno, agora vai poder dizer que foi colocado lá pelos seus eleitores. Logo, o governo é responsabilidade dos eleitores. O governo não é um golpe de Estado. O novo prefeito e os novos vereadores nasceram da vontade livre e soberana da população. Este é o maior incômodo. Na ditadura é muito fácil você criticar o governo, porque ele está lá por força. Na democracia, a nossa responsabilidade é que há a minha digital nesse governo. Mas não tem nenhum candidato bom. Bem, há os menos ruins. Certamente há os menos ruins. Então, os governos têm a cara das cidades e os vereadores têm a cara das cidades. Então, se eu reclamo que a qualidade é baixa, eu também posso me candidatar. Se eu não me candidato e não escolho nenhum candidato, eu estou dizendo tanto faz o que escolha. É o que existe para hoje, não? Mas nós temos um cuidado enorme para comprar carro, nós temos um cuidado enorme para casar, nós temos um cuidado gigantesco na escolha do vestibular. Nós pensamos as nossas férias e debatemos, mas a votação ela é feita quase sempre de uma forma inconsequente, quando ela tem um efeito muito maior do que a compra do carro ou do que a escolha das férias. Então, para provocar a todos nós, a mim, a vocês e a todos os ouvintes e leitores deste país, lembrem, é o dia de você dizer que você tem chance de mudar a política. E se ela não mudar, tem a sua impressão digital nessa história, né? A educação é muito importante na formação de um cidadão consciente, mas parece que às vezes ela não tem funcionado para a gente fazer mudanças no sentido político em relação ao Brasil. Em que momento a gente pode pensar em educação e pensar em mudança? Quando ela deve funcionar em um momento político? Nós temos que fazer uma crítica possível, não é? Lembrando que em 1932, nas eleições da Alemanha, a Alemanha era o país com a menor quantidade de analfabetos de toda a Europa e a maior quantidade de doutores por 100 mil habitantes. E ela elegeu Hitler em 1932, que tomou posse em janeiro. A Itália tem um padrão cultural infinitamente melhor do que o Brasil. A Itália votou em Berlusconi. A Argentina tem indicadores sociais muito melhores do que os brasileiros. E a Argentina não tem se destacado por escolhas mais sábias do que nós. Oscila entre projetos populistas à esquerda e projetos conservadores ou neoliberais à direita. Logo, quando a gente fala em educação, nós temos que pensar que não é só a sala de aula, ou não é só a escola. É a imprensa, a sociedade civil, a sala de aula, a televisão, rádio, a campanha eleitoral, faz parte de um processo educativo. Democracia se aprende votando. Então, quando pode dizer, como é frequente nas elites urbanas paulistas, por exemplo, dizer que a eleição do PT é fruto dos grotões do Nordeste, pela mesma elite paulista que tradicionalmente votava em Paulo Maluf. Acusar o outro lado de ser o mau eleitor e eu de ser o bom eleitor é uma estratégia para tirar o meu da reta. Na verdade, elites instruídas, poliglotas e viajadas têm às vezes um voto tão idiota quanto a massa da população. Quando se fala de fato, eu concordo que a educação é a chave, não é imaginar que ler mais Dom Casmurro, ou saber que a capital do Nepal é Katmandu, ou saber que o Japão é um arquipélago vai melhorar a qualidade do voto. Mas é o treino que a própria democracia dá ao voto. Ou seja, a democracia se aprende votando. E ela é um processo de treino. A nossa vai completar os 30 anos da Constituição agora. A gente chega lá? A gente chega. Aos 30 anos nós chegaremos. Com qual Constituição eu não sei. Aos 30 anos nós chegaremos. Não? Então, é um exercício muito jovem e muito lento de poder aprender. E essas votações foram interrompidas ou tumultuadas, ou não ocorreram, ou durante a ditadura, ou com um governo eleito indiretamente, como a chapa Tancredo Sarney, que governou Sarney, ou com a chapa direta Collor, impedido. Então vai ao poder Itamar, que é um vice, cujo projeto ninguém conhecia, ou vai ao impeachment da presidente Dilma e assume o projeto Temer,
A todo instante nós somos levados e levados a pensar no poder do voto, na validade do voto, no valor do conchavo, no valor do pequeno grupo dentro do Congresso, que costuma ser o verdadeiro elemento a decidir a política. E talvez uma consciência ainda mais grave de que não são os políticos que mandam no Brasil, mas grupos econômicos que não são submetidos à política. Ou seja, o eleitor médio já desconfiou que os presidentes das grandes empresas, os conselhos consultivos dos grandes fundos, que não são submetidos a nenhuma eleição, são quem de fato manda. Só agora nós estamos começando a tocar na corrupção ativa, na empresarial. Nós tradicionalmente no Brasil criticávamos a corrupção passiva, a política. É a primeira vez que com a Operação Lava Jato e a prisão de gente como Marcelo Odebrecht, nós começamos a pensar nas elites instruídas, muito ricas, muito viajadas e educadas, que foram alvo de corrupção e foram elemento para corrupção. Então, quando se fala em educação, de novo, eu acho que a escola formal, os professores têm um papel fundamental, mas não é a única coisa que garante consciência política, não? Porque uma França também é capaz de votar na extrema-direita ou é capaz de votar em meios totalmente distintos do que a gente suporia como éticos. Né? A democracia tem uma vantagem enorme, a eleição municipal tem uma vantagem ainda maior. A democracia é o único sistema no qual se permite que as pessoas corrijam o sistema. Isso foi dito por Rousseau como a grande vantagem da democracia. As ditaduras caem, mas não são aperfeiçoadas. A ditadura destrói. A democracia se aperfeiçoa, ela é perfectível. Então ela tem uma vantagem ainda maior na eleição municipal, porque de alguma forma você conhece o candidato. Você sabe que as pessoas que são candidatas ao governo em Maringá, ao governo municipal e à vereança, são pessoas que têm raízes aqui. Logo, não são desconhecidos, não vêm de outra região, não são pessoas que fizeram um comício, mas pessoas que talvez tenham estudado com você, ou que os filhos estudaram com você, ou que são vizinhos, ou que você encontra na rua e no shopping. Logo, a chance de acompanhar é muito maior. E eu concordo inteiramente. A grande vantagem da democracia municipal é a possibilidade de fiscalizar o candidato. Eu mesmo, há vários anos, entendi que a minha consciência política era fraca na medida que eu a exercia com o voto. Passei a acompanhar meus candidatos, notavelmente meu senador, meu deputado federal e meu vereador. Passei a mandar e-mails. Passei a perguntar o que ele tinha feito em relação ao programa que eu confiei para ele. E passei a receber respostas. E passei a entender que talvez as respostas tenham vindo a mim porque sou um formador de opinião, talvez seja atípico. Mas acho que os políticos têm que entender que eles estão a serviço, não do seu projeto, mas do município, ou do Estado, ou da nação inteira. Então, isto precisa de eleitores conscientes e, acima de tudo, chatos. A virtude do eleitor é ser chato. Eu te dei meu voto é uma procuração com duração determinada de 4 anos. Agora, o que você vai fazer com essa procuração? Como toda procuração, apesar de eu ter assinado, eu tenho direito judicial a cassá-la. Eu posso cassá-la no meio do mandato por um afastamento e posso cassá-la ao final não dando o meu voto. E botar a boca no trombone e dizer claramente, eu elegi esse candidato porque ele era o candidato da acessibilidade, porque eu sou cadeirante. Já se passaram 2 anos, não há nenhum projeto fora a nomeação de ruas, que é a obsessão dos vereadores. Nomear ruas e praças. Logo, ele não está cumprindo a acessibilidade. Ele quebrou minha confiança, ele provocou um estelionato, ele deve ser punido. E eu devo falar para todas as pessoas, fulano é um tratante, é 171 na figura humana, e ele não deve receber o voto de ninguém. A democracia tem essa habilidade. A crítica tem que ser justa, bem embasada, fundamentada em fatos, para não ser calúnia, injúria ou difamação. Mas uma vez bem fundamentada, ou seja, eu tenho a lista de projetos que o meu vereador fez, eu posso dizer, você só fez porcaria, encheu o tempo, ganhou assessores, ocupou um cargo e um salário e não fez nada. Você não merece a minha confiança. Se eu não fizer isso, eu sou cúmplice tanto da corrupção quanto da incompetência, as 2 pragas da política brasileira.
O senhor veio a Maringá hoje, mais uma vez neste ano, né? Maringá já virou quase uma casa do senhor nos últimos anos, tem vindo sempre. Paraná todo. E para falar sobre ética na questão das empresas. E eu posso estar enganado, professor, me corrija, mas um dos primeiros livros a discutir sobre ética foi o Ética Nicômaco, do Aristóteles, século IV, se eu não me engano. Passado todos esses anos, a gente não aprendeu a ser ético ainda? Nós não aprendemos nada, né? Não só a não ser ético, mas você deve lembrar que o Evangelho tem 2000 anos e fala do amor e do perdão. Que os códigos jurídicos bons têm 2000, tem 500 anos, tem 1500. Né? É muito importante haver um código ético. Aristóteles não foi o primeiro, mas certamente foi um dos mais importantes a codificar a questão da ética no Ética Nicômaco. Também antes dele Platão e depois dele outros e modernos como Spinoza, como Descartes, mas contemporaneamente Kant, todos trabalharam com ética. A ética é um exercício permanente, a ética não é um aprendizado. Não adianta um homem nascido no norte da Grécia, em Estagira, como Aristóteles, ter escrito um livro e pronto, agora o mundo ficou ético e a humanidade vai conhecer a ética. Até porque a ética de Aristóteles é uma ética interessante para ser discutida. Já foi ético matar feiticeiras na fogueira. E já foi ético prender pessoas com o caso de um comportamento sexual não condizente. Já foi ético torturar. Então a ética é um exercício permanente de debate de valores, de adequação desses valores e assim por diante. Então, nós vivemos num mundo em transformação, ou como eu já disse em palestra, na minha geração o sexo do bebê podia ser identificado a partir do 3º ou 4º mês. Hoje eu tenho que esperar os 15 ou 16 anos para poder identificar o sexo das pessoas. O sexo biológico não corresponde mais ao sexo funcional, nem ao sexo de identidade cultural. Este é um mundo plástico, este é um mundo em transformação, este é um mundo em que as pessoas não vivem mais a sociedade sólida, mas o mundo líquido. Então Aristóteles é um tijolo, como foram outros autores, mas é um tijolo para a gente continuar pensando. E na próxima geração continua tudo de novo, porque a ética tem que ser ensinada, porque ela não é natural, não é intuitiva, não nasce com as pessoas, como diz o próprio Aristóteles, todos nascem capazes de ética, mas ninguém nasce ético.